E aí, galera, sejam todos e todas muito bem-vindos e bem-vindas à nossa última aula de eletrodinâmica no assunto de circuitos, em que hoje a gente a gente finaliza a parte dos componentes básicos e a gente começa a falar sobre potência elétrica, tá certo? Que é uma coisa que a gente vai falar nessa aula e na aula que vem. E depois disso, a gente então inicia outra parte da eletrodinâmica, que é o eletromagnetismo. Tá certo? Então, hoje a gente vai finalizar alguns tópicos de circuitos simples, né, com alguns últimos apontamentos. Vamos introduzir elementos sobre a potência que é produzida pelo circuito e consumida pelos aparelhos do próprio circuito. E a gente vai analisar o estudo da energia desde a eletrostática para ligá-lo à eletrodinâmica. Eu até acho que tá faltando um acento agudo aqui no A do ligá-lo, mas qualquer coisa eu coloco depois, tá bom? Então, vamos lá, pessoal. Primeira coisa que eu quero falar hoje, na verdade, eu não vou começar por um componente, e sim por um arranjo de circuito, tá certo? A gente vai estudar isso daqui e vai se chamar de ponte de Wheatstone. E eu vou explicar o que vai ser isso. Então, vamos supor um circuito que esteja com esse arranjo de resistores. Vocês têm aqui à esquerda uma fonte de tensão, ok? Ela tá indicado aqui os polos dela, o positivo e o negativo. E a gente tem esse arranjo aqui chamado de arranjo de losango, ou é, tecnicamente a gente vai conhecer depois como ponte de Wheatstone, mas primeiro vamos dizer que é um arranjo losango, que é como é popularmente conhecido essa composição aqui de resistores, tá certo? Desse jeitinho aqui, que tem uma bifurcação, resistor aqui, uma linha no meio, resistor aqui, tá certo? E a partir disso, vamos estudar o que seria essa tal dessa ponte. Bom, e o que significa essa tal dessa ponte, né? Vamos ver esse circuito enquanto eu vou explicando para vocês. Basicamente, a gente vai ter a possibilidade de calcular qualquer uma dessas quatro resistências nesse arranjo aqui que a princípio é caótico, né? A partir da teoria de Wheatstone, que diz que quando esses losangos aqui estiver em equilíbrio, a gente vai ter uma certa propriedade que vai relacionar esses resistores aqui, que são opostos, né? Com esses outros dois aqui que também são opostos, tá certo? E aí a gente vai ter um jeito de descobrir o valor deles. Mas conceitualmente, o que é isso? Bom, veja só. Ahn, a gente diz que a ponte de Wheatstone está em equilíbrio quando esse fio que está passando aqui no meio, entre os terminais B e C, tá certo? Ela marca uma corrente de 0 ampere, tá certo? É uma voltagem de 0 volts também. A tensão e a corrente nessa faixa aqui são nulas, tá certo? Tanto que se você tiver um circuito desse jeito aqui na vida real e você colocar a mão nessa linha aqui, você não vai levar choque. Tá certo? Esse daqui é um fio por onde não vai passar corrente, não vai ter tensão elétrica, ok? Só que esse V que tem aí, tecnicamente, ele também pode ser um G, ok? O G vem de galvanômetro, o V vem de voltímetro, em que se teria ali um multímetro na função voltímetro, medindo a tensão elétrica naquele fio, mas também poderia ser um galvanômetro, representado pela letra G, que é um multímetro analógico que mede correntes muito pequenininhas. Tá certo? Então, o galvanômetro, ele é tipo um multímetro, só mede corrente e correntes bem pequenas, tá certo? E é por causa do galvanômetro que a gente pode ter certeza que a ponte de Wheatstone é válida, porque, mais uma vez, quando tem um equilíbrio entre os resistores aqui, nessa linha é para passar uma corrente ou uma tensão assim, ó, que teoricamente é zero, né? Na prática é tipo quase zero, é infinitamente baixa, mas não é tecnicamente zero, né? Mas teoricamente, sim, teoricamente é uma corrente, uma tensão nula, ok? Bom, então antes da gente falar um pouquinho mais da equação que vai descrever esse circuito, vamos antes ver o que é a história do Wheatstone, que é o cientista por trás desse circuito aí, tá certo? Charles Wheatstone, nascido em 1802 e falecido em 1875, foi um cientista britânico, inventor de equipamentos como o estereoscópio, inventor da concertina inglesa e da criptografia. Tá certo? O Wheatstone é mais conhecido pela contribuição, né, na medida de resistência de um circuito losango montado inicialmente por Samuel Hunter Christie. Ou seja,
O circuito, originalmente, o circuito losango, dito assim, né? Ele não foi inicialmente montado pelo Wheatstone, mas foi o Wheatstone que, por meio da lei das malhas e dos nós de Kirchhoff, que eu já falei em aulas passadas para vocês, ele pôde obter uma relação entre as resistências que tem ali naquele circuito, tá certo? Naquela formação ali. E isso é uma coisa importante, porque assim como como que eu posso dizer para vocês? Basicamente, não se para de tentar estudar técnicas novas, né, da natureza e coisas assim, quando se descobre elas. Tenta-se ao máximo otimizá-las, né, fazê-las possíveis de serem descritas em diferentes situações. E vejam só, esse daqui é um circuito razoavelmente caótico, né, quando você não tem a teoria de Wheatstone em mãos. Você calcular a resistência equivalente disso, por exemplo, para você obter outros dados, seria uma coisa um tanto quanto bizarra, né? Então, o Wheatstone foi um desses caras aí que, tipo, pegou um conceito que já existia e ele aprimorou de alguma forma, tá certo? Agora, o Galvani, que é o... não é o Galvão Bueno, é Galvani, tá bom? Galvani. É o cara que deu a origem pro nome do galvanômetro, tá certo? O Luigi Galvani, nascido em 1737, falecido em 1798, foi um médico, físico e filósofo italiano que estudou a bioeletricidade dos organismos, incluindo das nossas terminações nervosas. Ele atuou como professor de anatomia na Universidade de Bolonha e seu nome foi homenageado no aparelho analógico de medir baixas correntes elétricas. Tá certo? Eu acho incrível como, tipo, na verdade, sobre os dois, né? Sobre o Wheatstone e sobre o Galvani. Isso daqui é uma coisa que eu acho, tipo, muito da hora. Tipo, inventor. Sabe? Tipo, qual que é a sua profissão? Ah, eu invento coisas. É uma coisa que, tipo, hoje a gente já não vê mais tanto assim, né? Mas na época dos caras aí, quando, tipo, tinha muita coisa ainda pra ser inventada, assim, né? Muita coisa básica pra ser inventada, tipo, existia muito comumente isso. E também o Galvani é outra coisa que eu fico curioso, né? Tipo, médico, físico e filósofo. Tipo, os caras eles não se contentavam em ter uma coisa só. Eles tinham que ter um monte de coisa. Tanto que nessa imagem aqui, tipo, o cara tá fazendo alguma coisa com algo que parece ser um sapo, algo assim. Inclusive, teve uma coisa que eu descobri esses dias. Esses dias não, vai, já faz um tempo, mas. Que eu achei extremamente curioso. Também falou sobre isso, né? Mas a pessoa que descobriu a célula, na verdade, não foi um biólogo. Foi o Hooke, da lei de Hooke. Sabe? O físico. Da F igual a KX, tá ligado? Então, tipo. Poxa. É uma coisa que a gente fica surpreso de ver pela primeira vez. E, pelo menos eu não esperava, né? Mas ao mesmo tempo é interessante ver como o pessoal, tipo, né, se ocupa de várias áreas e acaba contribuindo para várias áreas. Eu, pelo menos, acho isso interessantíssimo. Enfim, então, dando continuidade aqui para o nosso assunto, a equação que descreve a ponte de Wheatstone é o que foi deduzido pelas leis de Kirchhoff por ele, que relaciona resistores que estejam opostos pelo fio ali no meio que tem potencial nulo, tá certo? Então, nesse caso aqui, vamos relacionar R1 com R3 e R2 com Rx, tá certo? E qual que é essa relação? Bom, a relação diz que R1 vezes R3 é igual a R2 vezes Rx, tá certo? Ou, como é comumente chamado, né? Comumente, na verdade, aqui não é Rx, e sim R4, mas é comum que seja R1 vezes R3 é igual a R2 vezes R4. O subíndice não importa. O que importa é que vocês entendam que vocês têm que relacionar esse resistor aqui com esse resistor aqui. E isso tudo, né? Esses dois multiplicados são iguais a esse resistor vezes esse resistor, tá certo? Opostos em lado assim, né? Da esquerda para a direita e de cima para baixo, tá certo? Basicamente tem que fazer uma diagonalzinha para poder cruzar eles, ok? Bom, e com esse arranjo aqui da ponte de Wheatstone,
eu finalizo essa parte de resistores com vocês. Vamos falar um pouquinho agora sobre capacitores, só mais um pouco, só antes da gente finalizar também, e esse vai ser o nosso último componente de circuito elétrico, tá certo? Vamos falar sobre a fabricação de capacitores e a energia armazenada neles. Tá certo? A equação que descreve a capacitância do capacitor se dá em função de duas plaquinhas paralelas, né? E os fabricantes se baseiam na seguinte definição, chamada de equação do fabricante, basicamente. Mas a equação que descreve a capacitância do capacitor se dá em função de duas placas paralelas. Eu vou explicar isso daqui um pouco melhor, deixa eu ver se... já no próximo slide, tá bom? Mas é basicamente o seguinte... a capacitância do capacitor, que é aquela relação que a gente já tinha visto anteriormente, né? A carga que ele suporta, dividido pela tensão que ele vai ou gerar ou a qual ele está submetido. Então, a capacitância é igual a constante de permissividade elétrica do vácuo, tá certo? Que é o ε0, vezes a área das placas dividido pela distância entre elas, tá certo? Ou seja, C é igual a ε0 vezes A sobre D, ok? Aí vocês podem se perguntar, bom, mas o que são essas placas paralelas? Quando a gente viu os capacitores, eles pareciam pilhas com duas perninhas, que seriam os terminais positivo e negativo. E tá certo, eles de fato são, mas não é à toa que na representação do circuito elétrico, eles são representados de uma maneira similar à fonte, né? Com aquelas duas plaquinhas, as duas linhazinhas, ok? De mesmo tamanho, no caso, né? Isso é porque, vejam só, esse daqui é o interior daquele capacitorzinho que a gente vê. Aquilo que vocês veem é a parte de fora dele, que tem uma isolação, né, isolado com plástico para não ter perigo de choque elétrico e tudo mais e tal, descarga, né? E essas coisas. Mas por dentro, olha como que ele é. Ele é esse enrolamento aqui de dielétrico com placas metálicas. Material dielétrico é um material isolante, é um material que não conduz eletricidade. É quase como se ele fosse assim, um pequeno vácuo elétrico, né? Entre as duas plaquinhas condutoras aqui, metálicas. Essas placas é o que vão definir a área e a distância entre elas. Na verdade, a área delas, né, aqui da fórmula, e a distância vai ser definida aqui pelo dielétrico, tá certo? Essa ilustração, assim, ela não é necessária para que vocês entendam essas coisas, mas se vocês conseguem visualizar, as coisas provavelmente vão ficar muito mais simples de vocês entenderem, tá certo? Então, dentro de um capacitor, é basicamente isso daí, ok? Que é essa área e essa distância que vocês têm aqui na equação, tá certo? Sem contar que é mó bonitinho de ver, mano. Tipo, até quando você vai ver um capacitor pela primeira vez, você vê e pensa, puxa, é uma pilha com perninhas, mas não, você vai ver por dentro. E é todo esse negócio, esse enrolamento, sabe? É mó bonitinho assim de se ver. Mas, enfim, fica aí a curiosidade barra a ajuda na visualização do negócio. Então, agora vamos falar um pouquinho sobre a energia que fica armazenada em um capacitor, tá certo? É a partir do gráfico, principalmente, que eu vou deduzir essa equação para vocês. Mas em um gráfico que representa a carga armazenada em um capacitor, em função da tensão sobre ele, né? A gente tem que... É um gráfico linear, né? De carga por tensão. Ou seja, para uma dada carga, você vai ter uma determinada tensão, sempre com uma relação linear. E assim, a gente tem isso daqui. Tá certo? Só que vocês se lembram que carga vezes tensão é uma unidade de energia? Pois bem, se vocês calcularem a carga vezes a tensão aqui, a gente vai ter essa área inferior aqui do gráfico, tá certo? Ou seja, a energia total armazenada é dada como a área sobre a curva. Ou seja, energia é igual a carga vezes a tensão dividido por 2, tá certo? Mas vamos escrever isso de uma maneira que não seja tão específica de tensão e carga. Ao invés disso, vamos escrever em função da capacitância do capacitor, porque isso é uma coisa constante dele, específica do componente que a gente está estudando, tá certo? Para uma determinada capacitância, a carga e a tensão podem variar. Então, é bom que a gente deixe pelo menos uma coisa que seja constante. E é por isso que a equação, então,
é convertida para uma mais viável, que é substituindo a carga pela capacitância vezes a tensão, certo? Porque a gente tinha aquela relaçãozinha, né? Capacitância, que é o C, é igual a Q sobre U, ok? Então, isolando o Q, a gente tem que Q é igual a C vezes U, ok? Então, a gente substitui aqui, o U já está multiplicado aqui, então fica U ao quadrado e dividido por 2, tá certo? E quem pensar besteira nessa equação, saiba que eu também dei uma risadinha na hora que eu estava escrevendo. Enfim. Ai, não me julguem. Enfim, vamos em frente. Então, vamos falar um pouquinho agora sobre energia em si, tá certo? A gente finaliza com capacitor, então, essa parte de componentes, circuitos e tudo mais. Vamos falar agora sobre energia, tá certo? Por que a gente vai falar de energia? Porque a partir de agora... Ai, como que eu digo? Se antes, tipo, já tava meio... já tava ficando cada vez mais voltado para a questão das energias do que para a questão das forças, agora vai ficar um pouco mais ainda, tá certo? Até porque a gente vai falar de potência, então a gente precisa falar de energia primeiro. Mas a energia, basicamente, é uma medida de equilíbrio do nosso universo. Para que um sistema ganhe energia, outro deve perder, tá certo? Isso está de acordo com o princípio de conservação da energia. Ok? Ou seja, o que isso quer dizer? Que a energia do nosso universo ela é constante, tá certo? Então, tecnicamente, ela é uma coisa que não existe de verdade. Ela é só uma medida humana de como a natureza deve se comportar. Por isso que a energia é tão genérica. Ela pode aparecer na parte da física mecânica, da física térmica, da física elétrica, até da física ótica, por exemplo. Sabe? Então é por causa disso que a gente usa tanto a energia, porque ela é uma medida universal de equilíbrio, tá certo? E ela não se encaixa necessariamente em uma área do conhecimento, nem só uma área da natureza também. A química, a biologia também fazem uso do conceito de energia e do que ele quer dizer, tá certo? Fora que essa questão de para um ganhar, outro deve perder. Isso também está de acordo com o princípio da conservação, que diz que a energia deve se transformar, mas nunca se criar ou destruir. Tá certo? Agora, a definição formal da energia por si só é a capacidade que um sistema tem de realizar trabalho. E o que é realizar trabalho? Transferir energia de um sistema para outro sistema, tá certo? Então, por causa do princípio de conservação, que seria essa segunda linha aqui que eu expliquei agora, é que a gente poderia obter a terceira linha, que é a definição formal de energia, tá certo? Então, sim, a energia é a capacidade que o sistema tem de realizar trabalho. Por quê? Porque se ele pode realizar trabalho, é porque ele tem energia para transferir para outro sistema de alguma maneira, tá certo? Então, seguindo em frente, mais energia que seja trocada entre sistemas pode significar efeitos mais intensos, né, no que essa energia estiver medindo, ok? Como, por exemplo, na transferência de calor, se você tem uma troca de energia maior, você tem um aumento da temperatura cada vez maior, ok? Subir uma ladeira, você adquire mais velocidade pela gravidade ao voltar ao nível do solo, tá certo? Pelo princípio da conservação que vocês devem ter visto em física A, tipo, quanto mais você sobe a ladeira, mais energia potencial gravitacional você tem. Portanto, quando você cair de volta para o solo, caso você caia, né, eu recomendo que não façam isso de alturas muito grandes, tipo maior que 1 metro, você vai adquirir mais velocidade, tá certo? Isso porque a sua energia potencial era maior. E um outro efeito mais intenso, né, um exemplo aqui, o trabalho sobre uma carga elétrica. Né? Quanto maior for a energia do trabalho, maior vai ser a tensão aplicada sobre essa carga. Ok? Então aí estão alguns exemplos de como uma quantidade maior de energia pode significar um efeito mais intenso no que a gente está estudando. Tá certo? Não necessariamente, mas pode significar. Ok? A partir da definição de energia, então, a gente tem a definição de potência, tá certo? Inclusive, a potência já tem uma equação pré-definida, universal, que relaciona ela com a energia. A gente define a potência como a taxa de variação da energia conforme o tempo,
ok? Ou seja, a potência, ela também, assim como a corrente elétrica, né, a definição da corrente elétrica, ela é uma definição elementar, uma definição básica. Vocês lembram disso que eu falei? Que é uma definição que pode ser usada futuramente para outros conceitos mais elaborados serem construídos em cima disso, como se a potência fosse um alicerce, né? A definição da potência fosse uma base para você construir coisas maiores. Pois bem, a definição da potência se refere à taxa de variação da energia conforme o tempo, tá certo? Não quanto da energia flui, e sim quão rápido a energia flui, tá certo? Se você vai transferir 1 joule de energia, não é isso que a potência está medindo. A potência está medindo, você vai transferir esse 1 joule em 1 segundo ou em 10 segundos? Certo? Então é uma coisa que a gente vai colocar aqui numa equação já daqui a pouco. Então, pela definição que a gente tem da aula. Eu acho que eu coloquei um Vzinho a mais. Não era pra ter colocado V a mais. Nossa, ficou aula 18? Putz, mas deveria ser a aula 13. Que é a aula sobre potencial eletrostático. Peço perdão, eu vou corrigir depois. A gente tem que, pela definição, o trabalho de uma força elétrica pode ser também reescrito como uma energia, né? Aí agora eu tô pedindo para vocês não confundirem a energia com o campo elétrico. Ok? A gente vai continuar usando muito mais o campo elétrico como o E maiúsculo, mas nessa aula especificamente que eu tô falando de energia, eu preciso usar o E maiúsculo só nesse momento aqui. Tá certo? Mas não se preocupem, a gente vai usar o E maiúsculo principalmente como campo elétrico. Enfim, nesse caso aqui é energia, que é igual ao trabalho, que é igual a carga vezes a tensão, ok? A qual ela está submetida. E por que eu falei isso? Porque, bom, vamos para as equações da potência agora. Ela tem muitas equações, tá certo? E essas equações variam mais ainda entre as áreas da física, mas falando aqui da física elétrica, a potência se relaciona aos circuitos, tá certo? Principalmente. Então, o que a gente faz? A gente tem essa equação que a energia é igual a carga vezes a tensão. E a gente vai dividir os dois lados por tempo. Tá certo? Por quê? Porque energia dividida por tempo é a potência. Tá certo? É a definição inicial que a gente tem. E Q vezes U dividido por tempo é igual a Q dividido por tempo é corrente. Ou seja, a potência vai ser I. Vai ser corrente. Acho que eu falei errado. Enfim. Mas Q dividido por tempo é corrente. Ou seja, a potência vai ser a corrente vezes a tensão. Tá certo? Por isso que nós dividimos por tempo dos dois lados. Porque a partir dessa definição aqui, que é uma definição de trabalho da força elétrica, a gente tem a potência elétrica. Tá certo? Dada pela corrente vezes a tensão do circuito. Ok? E algumas outras relações que a gente pode obter se referem a substituir esse U aqui de tensão pela lei de Ohm. Ou seja, vamos substituir o U por RI, tá certo? Porque é uma igualdade, então você pode substituir. Portanto, a potência, que pode ser escrita como IU, também pode ser escrita como R vezes I, ou seja, RI ao quadrado, tá certo? E também isso daqui pode ser reescrito de uma outra maneira também, como se fosse U ao quadrado dividido por R. Por quê? Porque U ao quadrado é RI elevado ao quadrado, ou seja, R quadrado e quadrado. Só que, para virar isso daqui, divide por um R então, tá certo? E assim a gente tem as nossas equações famigeradas da potência elétrica, tá certo? Principalmente essas três aqui, né? Essa do U, do R quadrado e do tensão quadrado sobre R, ok? Porque essas são específicas do circuito. Essa daqui é uma equação genérica da potência, tá certo? Então, primeira coisa que eu acho que talvez seja mais relevante falar: unidade de potência. Unidade de potência é watt, representado pela letra W, tá certo? O watt ele representa o joule por segundo, ok? Então a gente abrevia simplesmente para W, que é do Watt, é do cientista que descobriu, que descobriu não, mas que estabeleceu essas relações inicialmente,
tá certo? Puxa, pior que eu tô pensando, eu não coloquei a biografia dele aqui, mas na próxima aula eu vou colocar. Enfim. E outra coisa que eu acho que é relevante vocês lembrarem, na verdade, agora já é mais aquele macetezinho de vestibular, né? As equações da potência são principalmente essas três aqui, né? Relacionando a potência com o extremo direito da equação. Então, vamos só dar umas diquinhas aqui, né? Potência também é comumente escrita apenas como P. Alguns lugares escrevem pote, mas a maioria é P. Ou seja, a potência pode ser escrita como a fórmula do π, porque é P é igual a IU, a fórmula do π quadrado, que é P é R quadrado. E essa daqui eu acho que é a melhor de todas, é a mais criativa. É a põe YouTube no rádio. Ai, mano. E pior que na época que eu escutei isso pela primeira vez, eu ainda gostava, tipo, muito de U2. Então, U2, pra quem não sabe, é uma banda estadunidense de pop rock. Acho que é meio pop rock, né? E eu lembro que na época eu vi e eu pensei, ah, não. Mas ajudou, ok? Ajudou no vestibular, então é isso que importa. Agora, por que que a potência é tão importante no nosso mundo hoje, né? Porque o nosso maquinário eletrônico, ele muitas vezes vai fazer medidas em relação à potência, tá certo? Inclusive, essa imagem da direita aqui eu vou explicar muito melhor para vocês na aula que vem, mas hoje aqui eu vou dar já uma boa pincelada nela. Então, na imagem da esquerda, a gente tem um, um cavalo se curvando para um carro, mas aqui eu queria representar aqui aquele método de se medir potência de carro, né, em tantos cavalos, ok? Que cavalo é uma unidade de potência inglesa, tipo, eu nem sei quanto que vale, porque essas unidades inglesas, estadunidenses, é tudo bizarro, os caras... Mano, tipo, inglês e estadunidense não gosta de sistema métrico, ok? Os caras pegam e inventam o próprio sistema métrico. Eu não duvido nada se daqui a pouco, sei lá, os caras virarem e falarem, tipo, vamos inventar uma unidade de tempo chamada Shrek, equivalente ao tempo de filme do Shrek 1, tá ligado? Tipo, é uma coisa que eu não vou duvidar nada se eles fizerem, porque assim, eles não gostam do sistema internacional de unidades, ok? Pra vocês terem ideia, eles não usam unidade de comprimento lá como metro, nem como quilômetro, nem nada assim. A unidade de temperatura deles é o Fahrenheit, que eu já tinha mostrado pra vocês, aquela unidade que é toda bizarra. Pra distância lá eles usam feet, que é pés, inches, que é polegadas. Nossa, é uns negócios tipo... A polegada ok, sabe? A gente até tem uma tradução meio que pro centímetro disso, mas... Enfim, é tudo um pouco diferente. Ok. E nessa imagem da direita aqui, a gente tem algumas representações, né, da classe de potência de um determinado equipamento elétrico. Tá certo? Isso daqui especificamente. Eu só joguei qualquer equipamento elétrico no Google, mas aparece que veio um chuveiro da Lorenzetti com um modelo Aqua Storm Ultra. Nossa, que coisa complexa isso. Mas enfim. E aí tem aqui as classes de potência, né, dos equipamentos eletrônicos. E esse chuveiro aparentemente está aqui na classe D, tá certo? Que consome cerca de 5.700 watts de potência, tá certo? Então, esse daí um adesivo que talvez muitos de vocês já tenham visto já em algum momento da vida, né, em algum equipamento, mas isso daí serve para indicar a potência elétrica daquele equipamento, tá certo? Que vai medir o consumo dele, ok? Então, vamos fazer uma pequena análise aqui das equações, só que hoje vai ser uma análise um tanto diferente, tá certo? Não vai ser uma análise tão algébrica assim. Todas as equações que foram vistas até agora sobre os circuitos e antes deles se relacionam, tá certo? O que eu quero que vocês vejam? A eletrostática falava sobre forças, campos e potencial. A eletrodinâmica está falando sobre energia e potência, tá certo? Só que vejam só, se vocês pegarem as primeiras equações que a gente estudou, da força, por exemplo, e vocês irem deduzindo cada uma das outras equações pelas definições básicas que a gente tem, né? Tipo,
Energia é força vezes distância. Vocês vão ver que, tipo, aos poucos, sabe, tudo, todas as equações vão se encaixando. Todas elas vão mostrando que, no final das contas, as leis não mudam de uma área para outra. Elas apenas são interpretadas de maneira diferente, mas elas são a mesma coisa. Sabe? Só que a gente só vê em função do que é mais viável. Como no caso do circuito aqui, não vale a gente ficar vendo qual que é a força em cima de cada carguinha, em cima de cada partícula. Tá certo? Vale muito mais a gente ficar vendo a energia que vai ser adquirida, vai ser trocada, a potência, né, que é a taxa com que isso vai acontecer, tá certo? O potencial a gente pode até ver também na eletrodinâmica, né? Tanto que o potencial, como eu falei, ele é meio que a porta entre a eletrostática e a eletrodinâmica. Mas vejam que, apesar disso, as leis da natureza não estão mudando. A gente está falando exatamente da mesma coisa, tá certo? Só que sob outro aspecto agora, ok? Então, é isso aí que eu queria fazer para vocês de análise dessas equações hoje. Foi um pouco diferente, mas eu sinto que vale muito a pena reforçar isso, até porque já está acabando a parte de circuitos, e circuitos é meio que o penúltimo tópico de eletrodinâmica. Então, eu achei que seria relevante vocês pensarem nisso, porque eu acredito e vocês podem ver pelo tanto de material que eu posto para vocês, que pessoas aprendem de maneiras diferentes, e eu entendo isso de coração. Porque se eu não entendesse, eu não ficaria, tipo, fazendo tanto material ou me dando ao trabalho de tentar explicar de tantas formas diferentes. Certo? Porque algumas pessoas são mais visuais, outras pessoas são mais práticas. E assim, tentar contemplar todo mundo é isso que uma pessoa que de fato quer ensinar tenta fazer. Né? Até porque, diga-se de passagem, no cursinho ali a gente tem 220 pessoas, né? É óbvio que vai ter pessoas que vão aprender diferentes de outras. Então é sempre importante tentar isso. Aí por causa disso que eu acabo, né, tentando explicar de muitas maneiras. Mas enfim, me desviei aqui um pouco. Então vamos só fazer umas considerações finais aqui, tá certo? Devido à potência medir a taxa temporal da variação de energia em um circuito ou aparelho, ela pode medir a quantidade de energia que esse aparelho produz ou consome por segundo, né? Se ele é ativo, se ele é passivo e tipo, quanto que ele vai produzir ou consumir, tá certo? Isso é uma coisa que eu vou falar na nossa próxima aula, ok? Conhecer circuitos é conhecê-los como partes separadas, como um todo e como algo mais ligado à eletrostática do que a gente geralmente pensa. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que, vejam só, conhecer circuitos é conhecê-los como partes separadas. Vocês entendem agora o que é o resistor, o que é o capacitor, o que é o diodo, o que é o terra, o que é a fonte, o que é o gerador, e assim por diante. Tá certo? Entender eles como um todo, relacionando pela lei de Ohm, pelas leis de Kirchhoff, pela ponte de Wheatstone, tá certo? E assim ir vendo como que isso interfere na corrente do sistema, na resistência equivalente, blá 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 blá. E como algo mais ligado à eletrostática do que a gente geralmente pensa, que é justamente isso que eu tava falando nessa parte aqui, né? E, por fim, conceitos como energia e potência são básicos, sendo que básico, de novo, remete mais uma vez àquilo que eu falei, né? Eu sempre tento reforçar isso porque às vezes o pessoal, eu falo básico, o pessoal pensa que eu tô falando que é fácil, mas não, não é fácil. Básico significa inicial, introdutório, tá certo? Conceitos como energia e potência são básicos em todas as áreas da física e até de outras ciências da natureza, como eu havia mencionado, tá certo? Então, com isso, a gente finaliza esse assunto aqui hoje, tá certo? Essa vai ser a nossa penúltima aula sobre circuitos. Então, vamos falar um pouquinho agora, vamos fazer um pouquinho de exercícios, tá certo? Seguindo o circuito elétrico ilustrado, obtenha o valor de Rx, considerando que os resistores são ômicos e a resistência interna dos fios e a fonte são desprezíveis, tá certo? Então a gente tem aqui valores de resistência, né? 15 ohms para R1, 14 ohms para R2, 30 ohms para R3. E o nosso esquema é esse daqui, ó. R1 daqui, Rx é o que a gente quer descobrir, R2 está aqui e R3 está aqui. Tá certo? Então, vamos estabelecer nesse circuito losango aí a resistência desconhecida Rx, tá certo? Bom, se a gente vai determinar ela, então vamos usar a ponte de Wheatstone. R1, que é esse que está aqui, vezes o Rx, que é esse que está aqui, é igual a R2
vezes o R3, tá certo? Então, anotem esses dados aqui e vamos prosseguir então, ok? Resolução, começando pela ponte de Wheatstone e substituindo os valores das resistências que a gente tem lá no enunciado, ok? 15 vezes Rx é igual a 30 vezes 40, tá certo? E assim, o Rx vai ser 30 vezes 40 dividido por 15. O 30 e o 15 aqui vão... Eu tava com dúvida se eu tinha colocado animação ou não. Aí eu fiquei com medo de, tipo, passar pra frente pro próximo slide. Mas o 30 e o 15 vão se dividir. Vai ficar só 2 multiplicando no numerador. E aí a gente tem que a nossa resistência desconhecida é de 2 vezes 40, ou seja, de 80 ohms. Tá certo? Então, para que esse circuito aqui esteja em equilíbrio, com essas dadas resistências aqui, né, de R1, R2 e R3, é necessário que o Rx tenha 80 ohms, tá certo? Então, essa foi uma pequena prática da ponte de Wheatstone. Eu vou colocar a lista de exercícios dessa aula, ela vai ser inteiramente voltada para pontes, porque capacitor eu já coloquei na aula passada, e potência eu vou deixar para colocar na aula que vem. Ok? Porque a aula que vem vai ser sobre potência também, então é interessante que vocês já tenham tipo, uma prática maior, uma base maior para vocês poderem depois ter a prática, tá certo? Então, agora vamos fazer um pequeno exercício sobre capacitor também, tá certo? Bom, um capacitor de placas de meio metro ao quadrado, distantes por 4,425 milímetros, né, vezes 10 a menos 3 metros, esse capacitor é colocado em um circuito para ser carregado, submetido a uma tensão de 10 volts. Ok? A gente tem a tensão sobre ele, a gente tem a área das placas e a distância entre elas. Beleza? Então, sabendo que a tensão e a corrente sobre ele sejam constantes no intervalo de análise, determine, letra A, a sua capacitância. Ok? A capacitância. Vamos fazer letra por letra, vai. A capacitância a gente vai determinar pela equação do fabricante. Ok? A gente tem aqui o dado de quanto que é o ε0, tá certo? O valor dele é 8,85 vezes 10 a menos 12, e essa unidade toda aqui, coulomb quadrado, newton menos 1, metro menos 2, ok? Então, substituindo aqui os valores de ε0, da área, que é meio, e da distância entre as placas, que é tudo isso aqui, na verdade só isso aqui, né, que é um número pequenininho, a gente vai ter, então, uma capacitância de 1 vezes 10 elevado a menos 9 farad. Lembre-se, a unidade de capacitância é farad, ou seja, 1 nanofarad de capacitância, tá certo? Então, beleza, letra A concluída. Letra B, a energia que esse é capaz de armazenar. Bom, veja só, a energia total que ele pode armazenar é da capacitância vezes a tensão a qual ele vai estar submetido dividido por 2. Ou seja, 10 elevado a menos 9, aqui, né? Vezes 10 elevado ao quadrado, dividido por 2. 10 elevado ao quadrado, porque 10 é a tensão que ele vai estar submetido aqui, tá certo? 10 volts. Ou seja, isso aqui vai dar 10 elevado a menos 7, dividido por 2, que é 5 vezes 10 a menos 8 joule, ok? Então, essa daqui é a energia que ele pode armazenar. Um capacitor de 1 nanofarad pode armazenar sob 10 volts de tensão, tá certo? Agora, sabendo que o processo todo durou 5 segundos, vamos determinar a potência de recarga desse capacitor, tá certo? Ou seja, vamos pegar a definição inicial de potência. Potência, taxa de variação temporal da energia, ou seja, P é igual a E dividido por T, tá certo? Assim, a potência é a energia, 5 vezes 10 a menos 8, dividido pelo tempo total, durou 5 segundos. Ou seja, a potência vai ser de 10 elevado a menos 8 watts. Isso significa que sobre esse capacitor estava sendo depositado 10 elevado a menos 8 joule por segundo. Tá certo? Então, nossa letra C respondida. E a nossa letra D, a corrente que passa sobre esse capacitor. Então, beleza? A gente tem aqui a nossa potência, a gente tem a nossa tensão e vamos relacionar pela π, a equação do π, porque está perguntando justamente a corrente. Beleza?
Portanto, a gente tem aqui que 10 elevado a menos 8, que é a nossa potência, é igual a 10 da tensão vezes I. Ou seja, a corrente vai ser de 10 elevado a menos 9 ampere, ou de 1 nanoampere. Ok? Essa é a corrente que vai estar passando pelo nosso circuito aí nesse momento. Tá certo? Então, bom, foi um pouco rápido, mas aqui está a nossa resposta. Ok? Gente, era isso, ok? Por essa aula aqui de hoje é o que a gente tem. Ponte de Wheatstone, finalizar capacitor e os outros, os demais componentes elétricos de um circuito, introdução da potência, e na aula que vem a gente vai falar mais sobre isso, tá certo? Mas por hoje é só. Então, muito obrigado pela atenção. Eu espero que vocês estejam conseguindo acompanhar e qualquer dúvida que vocês tenham, vocês podem sempre me mandar mensagem, tá certo? Então, até a próxima aula nossa, galera.